Beleza, pessoal, estamos de volta aí. Só fazer a prova de direito constitucional, delegado de polícia, tá? A prova de direito constitucional da prova toda de delegado de polícia foi ministrada agora, dia 28 de janeiro de 2018, lá em São Luís, tá? Questão 33. De acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, ele quer a origem da Constituição, né? A origem das Constituições pode ser classificada como promulgada, que são ditas democráticas por se originarem da participação popular por meio do voto e da elaboração de normas constitucionais. Tá, vamos ler as outras. Outorgada, que surge da tradição. Não, pode parar de ler. Outorgada não surge da tradição. As históricas, consuetudinárias, é que surgem da tradição, longo processo histórico, tá? Tem nada a ver, porque aqui, ó, outorgada, que surge da tradição, dos usos e costumes, tá vendo? Consuetudinarismo, da religião ou de relações políticas e econômicas. Totalmente errada a questão para essa classificação. Cesaristas, que são as derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que tem a titularidade do poder constituinte originário. Tá, vamos ler a próxima. Pactuada, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação. Pactuada não é formada por participação popular, porque na verdade o que acontece? Lembra das constituições aí? A Magna Carta 1215 tinham duas forças antagônicas, né, que estavam com o poder na mão ou que estavam conflitantes em relação a essa utilização desse poder. Então, o que marca a Constituição Pactuada é que tem forças dominantes que, sim, num determinado momento, elas entram num acordo e pactuam. Aí por isso que ela é pactuada, ok? Não tem participação popular. Histórica, que surge do pacto entre o soberano e a organização nacional e englobam muitas das constituições. Não, tá? A histórica não é assim. A histórica, ela é aí sim que seria a formação dos usos e costumes, de uma tradição. Beleza? Então, vamos voltar na cesarista, como está colocado aqui, letra C, que são derivadas de uma concessão do poder governante, né, do governante, perdão, ou seja, daquele que tem titularidade do poder constituinte originário. Olha, eu ficaria com a letra A, promulgadas, que são ditas democráticas, por se originarem da participação popular, por meio do voto, tem a participação popular na promulgada, né, elas são democráticas, se originam da participação popular. A Constituição se origina da população popular, da participação popular como? Quando ela elege a Assembleia Nacional Constituinte, ok? Os representantes do povo eleitos é que são a Assembleia Nacional Constituinte e que promulgam então a Constituição. E elaboração de norma constitucional, então justamente para quê? Promulgada porque esse poder constituinte eleito elabora as normas constitucionais. Só que essa cesarista tá um pouco complicado, por quê? Porque a cesarista, ela tem isso também, né? Tem a questão de um poder que está nas mãos, e aí o povo ele só ratifica aquele poder, né? Porque o titular do poder constituinte tem nas mãos, né, o poder de fazer, de implementar a nova Constituição, e o povo apenas cumpre a vontade. Mas aí ele está dizendo de uma forma geral, na letra C, ó, cesaristas que são derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que tem a titularidade do poder constituinte. Faltou dizer o quê? Que aí o povo, de forma ou com plebiscito ou com referendo, é que ratifica a vontade soberana. Então ficaria com a letra A, beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 34, poder constituinte originário. Vamos lá, letra A, é fático e soberano, incondicional e preexistente à ordem jurídica. Para mim tá fechado. Por quê? Porque o poder constituinte ele é um poder de fato, é soberano e incondicional, tá? Pré-existente à ordem jurídica, por quê? Porque ele existe anteriormente à ordem jurídica, é uma entidade, alguns doutrinadores entendem assim. Então, letra B, é reformador podendo emendar e reformular? Não, não é reformador, beleza? Ele é originário, ele não reforma, ele traz um novo documento. É decorrente e normativo? Não, ele não é decorrente, ok? Ele é incondicional, pré-existente, beleza? Poder soberano mesmo, de fato. É atuante junto ao poder legislativo? Não, também não concordo com essa alternativa.
É derivado e de segundo grau? Também não. Então, gabarita aí, letra A. Beleza? Vamos lá, questão 36. De acordo com a Constituição Federal, é função do chefe de governo, exercida pelo presidente da República, permitir que forças estrangeiras transitem, letra A, né? Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Correto. Artigo 84, né? Inciso 22. Beleza, a competência do presidente, tá? Lá na Constituição, tranquilo. Controlar a legalidade dos atos normativos. Gente, Poder Executivo controlar, fazer controle de ato de legalidade, não dá. Fixar os limites globais para o montante da dívida mobiliária dos estados, também não. Requisitar e designar membros do MP, delegando-lhe atribuições, o Executivo não vai fazer isso, né? Dispor também sobre os limites globais para a operação de crédito externo e interno da União. Errado aí, se não estou enganado, é competência do Congresso Nacional. Então ele mesclou aqui as competências, né? O que faz efetivamente o presidente da República com o que faz efetivamente o Congresso Nacional e tal, e até o Poder Judiciário, né? Controle de ato, né? Controle de legalidade dos atos normativos da administração. Quem faz o controle da legalidade de um ato normativo não é o Poder Executivo. Correto? Beleza. Vamos. Questão 37. Conforme a Constituição, as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira cabe exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteira? Não. Isso é atribuição da Polícia Federal, conforme artigo 144. Patrulhar ostensivamente as ferrovias federais. Ferrovia é Polícia Ferroviária Federal, não é competência da Polícia Civil. Apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União? Negativo, ok? Negativo. Aí, ó, apurar infração penal contra a ordem política e social em detrimento dos bens e serviços de interesse da União. Coloque o nome aí, Polícia Federal. Exercer a função de polícia judiciária, ok? Apurar as infrações penais executadas, excetuadas a natureza militar, ok? Responder pelo policiamento ostensivo, pela preservação da ordem pública e pela defesa civil, negativo. Então, gabarito da questão, letra D, exercer a função de polícia judiciária, apurar as infrações penais. Claro, exceção às de natureza militar. Artigo 30, questão 38. De acordo com a Convenção de Mérida, o procedimento de permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um mais estado, os atravessem ou entrem nele, com conhecimento e sob a supervisão de autoridade competente, objetivando identificar um delito e identificar pessoas envolvidas em sua ocorrência, é denominado confisco? Não. Entrega vigiada? Beleza, vamos marcar entrega vigiada porque é o correto. Mas aí, o que precisava? O candidato tinha que ter o conhecimento do quê? Efetivamente aí, da Convenção de Mérida. Vamos na Convenção de Mérida? Convenção de Mérida aí, ela foi implementada pelo decreto 5.687, tá? Em 2006. E aí, o artigo 2º, a linha I, diz o seguinte: entende-se por entrega, né? Por entrega vigiada, se entenderá a técnica consistente em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais estados e atravessem ou entrem nele com conhecimento e sob supervisão de suas autoridades competentes, com o fim de investigar um delito e identificar as pessoas envolvidas em sua ocorrência. Seria uma ação controlada, tá? Mas vamos ficar com o termo legal que o decreto diz: entrega vigiada. Vamos botar o enunciado da questão? E aí o enunciado da questão diz que, olha só, de acordo com a Convenção de Mérida, o procedimento de permitir remessa ilícita ou suspeita sai do território de um ou mais estados, atravessem ou nele entrem, com conhecimento sob supervisão de autoridade competente, objetivando identificar um delito, identificar a pessoa envolvida em sua ocorrência. Isso aí, entrega vigiada. Não é delito determinante, produto de delito, embargo preventivo não é, entrega vigiada, correto? Mais uma questão. Questão 39. De acordo com a Convenção de Viena, a submissão de um Estado a determinado tratado manifesta-se
pela adesão quando? Olha, essa daqui foi literalidade. O CESP de forma honesta aí com a prova, né? E com o material que foi cobrado, talvez você pode até achar ruim a questão toda envolvendo o direito internacional, que para mim isso é questão de direito internacional, mas ele cobrou em constitucional. Mas de qualquer forma, a Convenção de Viena foi literal na cobrança. Os estados negociadores tiverem acordado que a ratificação seja exigida? Não. O tratado estiver sujeito à ratificação e o representante do referido estado o tiver assinado? Também não. A intenção do estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação decorrer dos plenos poderes de seu representante ou tiver sido manifestada durante a negociação. Beleza, pessoal? Literalidade. Vamos ver lá no documento? Artigo 12, né? Artigo 12 aqui do Tratado de Viena, a linha C. Quando ele vai dizer o seguinte, ó, o consentimento, vamos ler a cabeça, o consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela assinatura. Primeiro, o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura do representante desse Estado, a linha C. Quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação. Ele foi bem honesto aí, trouxe a literalidade do que estava sendo cobrado, beleza? Questão 40. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, o advogado. Pessoal, essa questão aqui foi a questão que eu achei mais estranha, né? Porque é o seguinte, ó, a letra A diz, tem direito não apenas aos honorários convencionais, mas também aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência. Isso daí é a literalidade do Estatuto do Advogado, correto? Vamos ler lá na lei, a lei 8.000, né? 8.906, se não estou enganado, né? Dos honorários advocatícios, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. É exatamente o que ele pediu. Só que o enunciado da questão diz o seguinte, conforme o entendimento do tribunal, dos tribunais superiores, ok? A questão pecou por não dizer que aqui se está falando, se está se referindo à lei especificamente. Mas como o tribunal, né, vai aplicar a lei nas suas decisões, né, eu discordo da forma como a questão foi aplicada. Tem exclusividade para impetrar revisão criminal? Não tem exclusividade para impetrar revisão criminal. Haja vista que o próprio réuzinho lá pode, né? Artigo 622 do CPP diz isso. Poderá, em caso de prisão, ser colocado em alojamento coletivo desde que em local distinto da prisão comum? Também não. Artigo, se não estou enganado, 295 vai falar sobre a prisão especial e tal. E qualquer pessoa com nível superior vai ter esse direito a essa prisão especial, não especificamente o advogado, tá? Pode atuar na qualidade de defensor público quando ausente a defensoria pública na jurisdição? Não, defensor público é por concurso público, ok? Então também não concordo com essa questão. Letra E, possui inviolabilidade por expressões injuriosas que externar numa carta de cobrança? Negativo. Então a menos ruim vai ser a letra A, tá? Lembrando que a técnica de redação para mim foi sofrível. Questão 41. Elencado na Constituição Federal como princípio geral da atividade econômica, o princípio econômico que só se realiza por meio da equitativa distribuição das riquezas, permitindo que cada um disponha dos meios materiais para viver dignamente, denomina-se princípio da... essa questão aqui, ela poderia gerar algum tipo de conflito. Por quê? Porque a pessoa poderia marcar livre iniciativa, como foi o caso desse candidato. A livre iniciativa como princípio geral da atividade econômica. Claro, a livre iniciativa de fato é um princípio da atividade econômica, mas olha o que o enunciado da questão fala: o princípio econômico que só se realiza por meio da equitativa distribuição das riquezas. Cabe livre iniciativa? Empresário divide riqueza? Não, né, pessoal? Então
Claro que está errada a questão para livre iniciativa. Livre concorrência também não. Função social da propriedade muito menos. Busca do pleno emprego nem não. Justiça social, aí acredito que seja o gabarito que vai ser liberado pela banca. Lembrando, estamos fazendo antes do gabarito ser liberado. Questão aí 42, de acordo com a Constituição do Estado do Maranhão, inclui-se entre os bens desse Estado. Olha, pessoal, aqui faltou para o candidato apenas uma leitura um pouco mais atenciosa dos itens. Olha o item A. Os lagos e rios e quaisquer correntes d'água que banhem esse Estado e mais um outro Estado sirvam de limite com outros países. Maranhão, não, né? Não dá. Então, letra B. O mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia elétrica e energia hidráulica. Isso aqui, bens da União. As cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos. A União também. Está errado, letra C. O candidato marcou letra C. As áreas das ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sobre o domínio da União, beleza, dos municípios e de terceiros, ok, letra D, provavelmente será o gabarito da questão. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações de construções militares e preservação ambiental, negativo, muito menos, né? Questão 42, de acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio legalidade, né, pessoal? Não é reserva de jurisdição, não é ampla defesa, contraditório muito menos e direito ao sigilo também não. Legalidade aí por quê? Porque é a lei que vai dizer como o agente público vai agir, e aí a inviolabilidade do domicílio, todas aquelas regras que a gente está bastante acostumado a tratar, né? O artigo 245 do Código de Processo Penal vai falar sobre isso, né? A busca e apreensão, e o próprio artigo 5º, né? Com relação à inviolabilidade do domicílio e o princípio da legalidade. Provavelmente deve ser o gabarito da questão, porque não é reserva de jurisdição, não é ampla defesa, muito menos contraditório, nem direito ao sigilo, tá? Última questão, questão 44. O princípio da alteridade é violado em caso de... Cara, esse princípio da alteridade gerou bastante polêmica. Por quê? Eu vou ler para você o que é o princípio da alteridade em relação ao direito penal. Olha só que coisa. Eu tô aqui no site Lado Direito, né? E o site Lado Direito tem um artigo aqui interessante, né, falando sobre o princípio da alteridade. Diz assim: o princípio da alteridade foi desenvolvido por Klaus Rox e, em síntese, consiste no comando segundo o qual ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si mesmo. Ou seja, a lesão ou o mal que aquela pessoa causou um mal a si mesmo. O Rogério Greco traz um exemplo interessante, é do cara que, por exemplo, não quer tomar banho. Aquilo está prejudicando a ele mesmo. Se eu não estou enganado, esse é o exemplo que o Rogério Greco traz quando ele fala de alteridade. Mas vamos lá, ou seja, uma conduta, para ser penalmente relevante, deve transcender seu autor, atingir bem jurídico de outro. Nesse sentido, é atípica a conduta do agente que pratica a autolesão. Ainda entende alguns que, por força do princípio do encomenda, o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343, é um indiferente penal, pois tem como objeto jurídico a saúde pública e, em tese, o agente estaria prejudicando a si próprio quando do uso de entorpecentes. Beleza? Vamos voltar para a questão. Olha o que o CESP fez. O CESP perguntou, né? O princípio da alteridade é violado em caso de... Primeira questão: proibição de mulher transexual utilizar banheiro público feminino. Nada a ver, mas vamos ler as outras para você entender. Arbitramento de indenização por danos morais contra pessoa jurídica. Não cabe. Violação de correspondência alheia. Não cabe também. Impedimento ao exercício do direito de livre associação. Não, o que tem a ver? Uso de força para coibir manifestação violenta. Olha, eu acredito que essa questão vai ser anulada. Porque o uso da força para coibir a manifestação violenta
a meu juízo, não está ligado ao princípio da alteridade, tá? Né? Princípio aí da supremacia do interesse público, né? A liberdade de manifestação, ela tem que ser limitada, tem que ser regulada pelo poder público, e aí vem a autoridade, em última instância, né? Vem a polícia, né? Militar, para tutelar essa questão, mas eu não sei o que vai ser feito dessa questão 44, sinceramente, né? Esse candidato aqui marcou proibição de mulher transexual utilizar banheiro público. Eu acredito que muito candidato deve ter ido por aqui também, né? Do jeito que as coisas andam, a gente de repente não sabe como que o princípio está sendo aplicado pela banca, mas enfim, acredito que será anulada essa questão. Vamos ver o gabarito oficial. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa análise aí da prova de Direito Constitucional. Continue estudando, foco, força e honra. Valeu, pessoal!